Deus, com muito carinho, uma consideração fraterna, eu apresento o pastor Lucas Rangel nas tuas mãos. Ele não falará de si, mas falará a partir daquilo que tem recebido de ti. Que haja alimento para a sua igreja nesta noite, através da vida do teu servo. E eu estou feliz, ó Pai, de nesta noite estar junto com ele, participando dessa festa. Fale aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Que alegria imensa poder estar aqui. Como o pastor Ezequias falou, é muito bom estar entre amigos. E o pastor Ezequias é um amigo muito precioso. Não apenas ele, mas também toda a sua família, Débora, João. Vocês têm um lugar muito especial no nosso coração. Hoje eu não pude vir acompanhado da Josi e do Guilherme. Quando nós agendamos esse tempo, nós não sabíamos que o Enem cairia nesses 2 fins de semana, domingo passado e amanhã. E amanhã, então, vou correr lá para levar o Guilherme para fazer prova. Creio que alguns daqui também farão a prova amanhã. Eu oro por você, para que Deus o abençoe. Seja você alguém que vá prestar o Enem, seja seu filho, sua filha. Por isso, infelizmente, não poderemos estar aqui amanhã. Gostaríamos muito de estar, mas esse tempo que já passamos à tarde com os queridos colegas pastores e agora esse tempo de celebração ao Senhor já tem sido tão especial. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês nessa ocasião. Eu quero trazer, como é de praxe, o abraço da minha igreja, da primeira Igreja Batista de Campo Grande, a igreja da qual eu sou membro desde 2016, fazendo parte ali do colegiado de pastores daquela igreja, auxiliando o pastor Carlos Elias de Souza Santos, que também encaminha um abraço aos irmãos, ali na área de educação cristã. Sirvo ali desde 2016 no Ministério de Educação Cristã da PIB de Campo Grande. E mais recentemente, desde o ano 2022, trabalhando com os seminários da Convenção Batista Brasileira. Cheguei para servir no Seminário do Sul, inicialmente, e foi muito interessante porque, depois de um período ali como professor, indo e voltando de Campo Grande, eu recebi, então, um convite para assumir a primeira coordenação minha ali no Seminário do Sul, e eu recebi o convite, por volta de outubro, mais ou menos, de 2022, para começar em dezembro. Começar no dia 1º de dezembro. E aí, no finalzinho de novembro, na reunião do Conselho da nossa Convenção Batista Brasileira, o Conselho deliberou que o pastor Fernando Brandão seria o diretor, não somente do Seminário do Sul, mas do Seminário do Sul e do Seminário Equatorial naquele momento. E eu recebi o convite para coordenar o curso EAD de uma instituição. Quando eu fui contratado, eu já tinha 2. Não é? Já vem naquele pacote, a gente já toma um susto. E fomos, então, iniciar o nosso trabalho, muitos desafios. Começamos o ano letivo de 2023 na coordenação do Núcleo EAD e também do curso de bacharel. Muito obrigado, querido. Muito obrigado, o Espírito Santo te enviou. E também do curso de bacharel em Teologia na modalidade EAD do Seminário do Sul e também com uma extensão no Seminário Equatorial, lá em Belém do Pará. Então, no mês de março, o Conselho da Convenção Batista Brasileira decidiu, então, que o pastor Fernando Brandão também assumiria o Seminário do Norte, no Recife. E aí, em menos de 4 meses, a gente tinha 3 desafios hercúleos gigantescos diante de nós, mas o Senhor mesmo havia preparado todo esse processo e servimos ali durante aquele ano 2023, acumulando outras funções de gestão, também na área administrativa, até que
no final do ano passado, o pastor Fernando Brandão nos lançou mais um desafio de assumir a direção acadêmica geral, então, dos 3 seminários da Convenção Batista Brasileira. Então, hoje nós temos o nosso diretor-geral, pastor Fernando Brandão, a direção acadêmica comigo e direção administrativa com o nosso irmão Hudson Ruben. Ore por nós, queridos, é um desafio realmente muito grande. Ainda nesse mês eu vou a Belém e no iníciozinho de dezembro já ao Recife para a formatura ali do Seminário do Norte. E além das viagens, processo de muitas decisões, muitas mudanças, o Senhor tem feito uma grande obra nas 3 casas de formação que pertencem a você, Batista brasileiro. O Seminário do Norte, com 122 anos de história, o Seminário do Sul, com 116 anos de história, e o Seminário Equatorial, com 69 anos de história, pertencem a cada um dos batistas brasileiros. E por isso, é a sua responsabilidade orar por nós e se preocupar de alguma forma, ou ficar atento de alguma forma com aquilo que o Senhor tem feito nas nossas queridas casas. Deus tem realmente feito uma grande obra. Somente nesse recorte que eu contei para vocês de tempo, o Seminário do Sul, falando só do Seminário do Sul aqui no Rio de Janeiro, ele triplicou de tamanho. Quando eu cheguei ali, ele estava com 800 e poucos alunos, pastor Ezequias, chegando ali pertinho dos 900. E nesse ano, no nosso momento de maior curva de alunos, nós chegamos a mais de 2.300 alunos, quase 3 vezes o tamanho, somente nesse período de 2 anos e meio. É algo realmente que só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Se aqui você, meu irmão, minha irmã, percebe a vocação do Senhor para o ministério da palavra, da música, você é convidado a conhecer um pouco mais a nossa casa de profetas. E também, agora, desde o ano passado, nós oferecemos também a licenciatura em História, a licenciatura em Pedagogia, e a partir do ano que vem, o bacharel em Comunicação e Marketing, e a licenciatura em Música também na modalidade à distância. Então, mesmo você que não pode se mudar e viver lá próximo ao seminário, pode fazer a sua formação em música, em teologia, em história, pedagogia ou comunicação e marketing pela Faculdade Batista do Rio de Janeiro, de onde você estiver. Pastor Fernando Brandão, desde agosto, assumiu também a grandiosa tarefa de ser o diretor. Eu não sei como ele consegue, meus irmãos. Realmente, orem pelo pastor Fernando Brandão. Ele é o diretor de missões nacionais, dos seminários e agora da convenção toda, da estrutura da Convenção Batista Brasileira. Orem pelo meu chefe, pelo meu amigo, pastor Fernando Brandão, que também encaminha suas saudações a essa amada igreja. Feitos, então, os protocolos e as muitas saudações, né? Sempre tem muito isso nesses momentos, pastor Ezequias. Vamos ao que realmente interessa. Abra sua Bíblia no finalzinho do Evangelho de Mateus, capítulo 28. Nós leremos o verso 18 e o início do verso 19. Nesse primeiro momento, apenas esse trecho. Mateus 28, 18 e 19. É um texto muito conhecido, talvez você até saiba os versos 19 e 20 de cor, chamada Grande Comissão. Mas eu gostaria de trazer novamente essa passagem à sua memória à luz do tema que foi proposto, o Senhor reina. A realidade de que Deus reina, o Senhor reina. O Senhor Jesus reina. E é sobre isso que esse texto diz. E o nosso tema é autoridade para multiplicar. Autoridade para multiplicar. Mateus, capítulo 28, versos 18 e 19. Diz assim a palavra do Senhor. Então, Jesus aproximou-se deles e disse:
Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Senhor, é a tua palavra. Fala conosco, precisamos te ouvir. Tem misericórdia deste vaso de barro que nada é para se apresentar diante do teu povo comprado por sangue, para ensinar, para compartilhar, para trazer uma reflexão e um desafio da tua palavra. Nada sou, mas o Senhor mesmo, quer alimentar o teu povo. Usa-me como teu instrumento pela tua misericórdia e tem misericórdia de cada um de nós, a começar de mim e de cada um dos meus irmãos. Que o teu Santo Espírito nos guie, nos oriente, nos lidere, nos vivifique nessa noite de celebração tão preciosa que o Senhor já tem nos dado. Em nome de Jesus. Amém. Autoridade para multiplicar. É um texto muito conhecido, o texto da grande comissão, não é verdade? Como eu falei, talvez você saiba de cor. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você conhece, já ouviu, já revisitou. Estamos em novembro, iníciozinho de novembro, 2 meses atrás estávamos em setembro, campanha de missões nacionais, falando de grande comissão, e os batistas, eles são missionários mesmo. Nós falamos de missões, nós amamos missões, nós fazemos missões, porque nós somos formados, nós somos guiados pela grande comissão. O que muitas vezes nós não percebemos é a relação da tarefa que temos enquanto igreja do Senhor Jesus com a realidade de que o Senhor reina, com a verdade de que Ele detém toda a autoridade, tanto no céu como sobre a terra. Nosso tema, autoridade para multiplicar, traz para nós um desafio que não apenas louva a Deus pelos 32 anos que ficaram para trás, mas que faz com que nós agora liguemos o farol alto e que a Igreja Batista Central no Japuíba possa olhar para os anos que vêm à frente. Amém. Queridos, como é bom quando a gente vai a uma igreja vibrante, viva, e os irmãos são animados. Isso é muito bom. Alegria, vigor, força. É isso que o Senhor quer do seu povo para que ele avance. Para que ele ande para frente, como o pastor Fernando Brandão sempre diz, né? Vamos avançar. É para frente que se anda, queridos. O reino de Deus, ele não dá passos atrás. E essa passagem, ela fala exatamente disso, daquilo que o Senhor tem adiante de nós. O Senhor tem adiante de nós uma tarefa que ainda não foi cumprida. E para nós cumprirmos a nossa missão, Ele nos dá da sua autoridade. Brevemente, vamos contextualizar para você entender do que a gente está falando aqui no texto. Você está no finalzinho, nas linhas finais do primeiro evangelho. Do primeiro evangelho na ordem do cânon. Provavelmente, os estudiosos debatem, Marcos teria sido o primeiro a ser composto, do ponto de vista cronológico. Mas não é à toa que o evangelho de Mateus vem em primeiro lugar na ordem do Novo Testamento. Ele vem em primeiro lugar porque é o evangelho que faz a transição entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Você já parou para pensar nisso? O evangelho de Mateus, ele tem uma grande característica judaica. Ele cita o Antigo Testamento abundantemente. No primeiro evangelho, Jesus é o rei prometido de Israel. É através das páginas, das linhas escritas por Mateus,
que o Novo Testamento descortina que as promessas que foram dadas pelo Senhor através dos profetas, de que haveria de ser levantado um Messias, um ungido, que resgataria o povo do seu cativeiro, da sua opressão, do seu sofrimento. É em Mateus que nós vemos isso se cumprir de forma muito evidente. O primeiro evangelho, ele olha para trás no sentido de relembrar o Antigo Testamento e as promessas feitas. Mas ele também olha para frente, sinalizando à igreja a natureza da sua missão. E para apontar a missão da igreja, ele também diz o que a igreja é. Algo que poucos percebem na leitura corrente da Escritura é que a palavra igreja, ela só ocorre nos evangelhos em Mateus, e apenas 2 vezes. Você pode procurar Marcos, Lucas, João, não tem a palavra igreja. Mateus tem, em 2 ocasiões. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, disse o Senhor Jesus no capítulo 16. E mais à frente, no capítulo 18, tratando de algo muito prático, a dinâmica de como lidar com o pecado no contexto da comunidade local. O Senhor Jesus diz que após o pecador, aquele que cometeu uma transgressão, ser confrontado pessoalmente, depois por 2 ou 3 testemunhas, ele deveria, se não se arrepender, ser levado à igreja. E se não ouvir também a igreja, então considere o gentio publicano. Agora, algo muito interessante nas 2 passagens, onde a palavra igreja, eclesia, surge no Evangelho de Mateus, é a relação dessa palavra com a autoridade. O Senhor Jesus diz ali no capítulo 18, após descrever o problema da disciplina, ou a dinâmica da disciplina, ou o processo da disciplina, ele diz que tudo aquilo que ligardes na terra terá sido ligado no céu. Tudo aquilo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Jesus está falando isso para quem e aplicando isso a quem? A igreja. Que igreja? A igreja de Roma? Não. Que igreja? A denominação? Não. E como eu brinquei com os irmãos ali, né? Só a igreja é noiva. Só a igreja é noiva. O resto é outra coisa. A Convenção Batista Brasileira, o Seminário do Sul, do Norte Equatorial, não são noiva de Cristo. São instituições que existem para dar suporte, para ajudar, para servir. E estão aí para isso mesmo, e a igreja deve aproveitar do nosso serviço, mas nós jamais podemos sequer pensar em ocupar o lugar da igreja local. O Senhor Jesus disse isso para a igreja local. Se a gente voltar ao capítulo 16, você vai lembrar que quando Jesus diz, edificarei a minha igreja, ele diz isso logo após ouvir de Pedro a sua confissão. Tu és Pedro. Essa é a fala de Jesus diante da confissão de Pedro. Diante da exclamação de Pedro, de que Jesus é o Filho de Deus. Jesus diz, tu és Pedro. O jogo de palavras com o nome dele, né? E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Que pedra é essa? O próprio Pedro? A afirmação de fé que Pedro fez. A afirmação essa que é desenvolvida pelos seus apóstolos. Apóstolos esses que receberam autoridade especial de Jesus, e por isso Jesus diz, tu és Pedro, sob esta pedra, a fé apostólica, edificarei a minha igreja sobre o alicerce da fé apostólica, e aí então,
as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque a igreja avança, o inferno se defende, mas ele jamais prevalecerá. Há um alicerce. Esse prédio aqui, muito bonito, ele tem alicerces, fundações. Há quanto tempo existe esse prédio, pastor? Não, a estrutura. Eu sei que obra de igreja é em várias etapas, mas a estrutura é de 2004, ou seja, já tem 20 anos. 20 anos essa estrutura está de pé. Se os alicerces fossem frágeis, esse prédio não teria chegado até aqui. Você consegue entender essa relação? Quem é o alicerce da igreja? Jesus. Jesus, conforme anunciado pela mensagem apostólica, pela doutrina dos apóstolos. E é em Mateus que nós temos essa informação, nós não temos isso em outro lugar. Somente aqui. Olha que coisa interessante. Mateus é o evangelho da igreja. Aí você pode falar assim, pastor, mas espera aí. Cronologicamente, os fatos narrados nos 4 evangelhos são anteriores à fundação da igreja. Não é assim? Eu aprendi lá na reunião dos embaixadores do rei, corretamente, que a igreja começou no dia do Pentecoste, em Atos 2. Se Atos 2, o Pentecoste, dia do Pentecoste, vem depois do relato da ressurreição, que é onde a gente está aqui, então, na verdade, aqui não tem igreja. Como assim? Mateus é o evangelho da igreja. Então, percebam uma coisa. O texto foi escrito muito tempo depois. Às vezes a gente esquece disso, né, quando está lendo as histórias da Bíblia. A história aconteceu lá atrás. De que maneira? Exatamente como está escrito ali, a palavra de Deus não falha. O texto é verdadeiro e fidedigno. Aconteceu lá atrás. Mas essa história que aconteceu lá atrás foi narrada muitas décadas depois. É difícil a gente dizer uma data exata quando o Evangelho de Mateus foi escrito. Mas, provavelmente, a gente está em algum lugar ali da década de 60 depois de Cristo. De acordo com alguns testemunhos de alguns pais da igreja, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, perdão, ele teria sido escrito um pouco depois da morte de Pedro e Paulo. Alguns dizem isso. É difícil precisar isso, muito difícil. Mas a realidade é que ele não está depois do ano 70, porque ele profetiza coisas que aconteceram no ano 70 depois de Cristo. E ele também não está muito perto da morte do Senhor Jesus, da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Uma data bem provável, algum lugar ali em torno do ano 65, 66, depois de Cristo. Essa é uma data aproximada, não anote aí, o pastor Lucas disse que é. Não, eu não disse que é, eu disse que aproximadamente nessa época. E aproximadamente nessa época, o que a igreja vivenciava? O que a igreja que recebeu esse texto vivenciava? Vivenciava a tensão de se separar da sinagoga dos judeus, de viver a realidade da sua fé à parte do judaísmo. E os leitores de Mateus, eles são principalmente crentes judeus, crentes que vieram do judaísmo, muito provavelmente da região da Síria, ao norte ali da Galileia, né? Daquela terra onde Jesus viveu a maior parte do tempo do seu ministério e da sua vida também, da sua vida durante a encarnação. Esse ambiente é importante para nós compreendermos o seguinte: o Evangelho de Mateus é o Evangelho da igreja, mas de uma igreja que não tem centro e periferia, não tem sede e filiais. Me desculpe usar
essa colocação de forma tão direta, mas é porque a gente é batista mesmo. Não tem sede filiais. A igreja do Senhor Jesus, ela não é melhor entre os judeus e inferior entre os gentios. Ela não é superior com maior autoridade em Roma e menor nas outras sedes. Não. Para a gente é um pouco difícil entender isso, porque nós somos de uma criação romanista, não é? Então, nós já somos configurados mentalmente para pensar a igreja a partir da sua grande hierarquia. Mas a igreja, ela tem no ápice da sua hierarquia a pessoa de Jesus, não um bispo sentado num trono. O Senhor da igreja é Jesus Cristo. Mas os judeus, eles tinham uma dificuldade de entender esse negócio. Porque, afinal de contas, eles eram um povo da promessa. Então, a expectativa deles era a seguinte: nós vamos capitanear esse negócio, o Messias é nosso, o Messias é meu, me pertence. Os outros vão ser abençoados de tabela. Inclusive, o próprio Jesus, ele usa essa figura com a mulher cirofenícia, dizendo que os cães, palavra dura essa, né? Mas isso é um confronto direto à mentalidade judaica. Os cães comem das migalhas que caem das mesas dos filhos. Na mentalidade, na cabeça do judeu, os gentios eram cães. Para eles, no máximo, as migalhas. Ocorre que o Senhor Jesus vem confrontar os filhos que rejeitam o alimento dado pelo Pai. Não comem da mesa do Pai. Pelo contrário, matam o seu servo. E isso foi o que os judeus fizeram. E diante dessa rejeição ao Messias, nós encontramos aqui na passagem conclusiva do primeiro evangelho, 4 vezes a expressão todo ou todas ou tudo. Percebeu isso? No texto, já olhou isso alguma vez? Toda a autoridade me foi dada. A autoridade de Jesus não é parcial, não é pela metade, não é 90%, não é 99%. É total. Ide, portanto, fazei discípulos só das nações que a gente gosta. A Argentina, não. No Paraguai eu vou, os paraguaios são legais, eles vendem coisa barata para a gente. Os argentinos a gente não quer saber, não gosta de argentino. É isso que o texto está dizendo? Não, todas as nações, argentino também. Tem misericórdia, Senhor. Ensinando-os a guardar todas as coisas. Ah, mas tem a parte da Bíblia que eu não gosto, não. É todas as coisas. E isso já era praticado pelos apóstolos. Paulo diz aos presbíteros de Éfeso que jamais deixou de lhes ensinar publicamente, de casa em casa, todo o conselho de Deus. Não é parte, não é metade, não é 90%, é tudo. E aí a promessa: e eis que estou convosco todos os dias. Que promessa maravilhosa, não é verdade, meus irmãos? Mateus, ele termina deixando claro a universalidade do alcance do Evangelho. A universalidade do alcance do Evangelho tem uma base, que é justamente a autoridade dele mesmo. Mateus é o Evangelho da universalidade. Mas Mateus também é o evangelho do discipulado. Se você volta ao verso 16 do nosso texto, ou do nosso capítulo, você vai perceber assim: os 11 discípulos foram para a Galileia. E aí no verso 19, você vai perceber que o cerne da comissão é fazer discípulos. Veja a ênfase no discipulado 2 vezes, aqui.
E aí, se você recorda todo o Evangelho, você vai encontrar no capítulo 5, verso 1, aquele que a gente conversou agora no café, a primeira ocorrência da palavra discípulo no Evangelho de Mateus. A primeira de 72 ocorrências. É coisa de se levar em conta, né? É uma grande monta, 72 ocorrências, da raiz para discípulo, no Evangelho de Mateus, que tem 28 capítulos. É quase 3 vezes por capítulo, sendo que a primeira vez é só no capítulo 5, os 4 primeiros já passaram em branco. Imagina quantas vezes isso não volta, discípulo, discípulos, discípulos, discípulos. O tempo todo. Mateus é o evangelho do discipulado. Mateus é o evangelho que fala sobre o ser discípulo e termina mandando os discípulos a se multiplicarem em outros discípulos. Eu espero que, com essa contextualização, você já consiga entender melhor o texto que a gente tem diante de nós. Porque, afinal de contas, nós temos não apenas mais 32 anos. Nós temos tantos quantos forem os anos que o Senhor Jesus quiser antes do seu retorno glorioso, para que essa igreja cumpra a sua missão. 32 já foram só os primeiros, ainda tem muita coisa pela frente, meus irmãos. E eu fiquei muito feliz quando, alguns anos atrás, nós celebramos juntos com os irmãos a organização da igreja lá em Taquara, no Rio Grande do Sul. É isso aí. Essa é a nossa missão, multiplicar. Agora vamos voltar aqui para o nosso texto, já contextualizamos, agora vamos aplicar. Pastor Ezequias, eu gostei mais ainda da sua igreja, porque ela não tem um relógio me pressionando ali na frente. Mas eu estou com o relógio aqui, pode deixar. Vai dar tudo certo. Vamos lá, autoridade para multiplicar. O verso 18 fala da autoridade. Se nós voltarmos o texto anterior, nós perceberemos que os discípulos obedecem uma ordem de Jesus, se dirigem até aquele monte na Galiléia, que nós não sabemos precisar onde é, mas é um local especial para eles, eles reconhecem a ordem de pronto e obedecem. Obedecendo aquela ordem, Jesus então vem se aproximando até eles, eles vêm, se aproximando na direção deles, eles enxergam Jesus, e o texto diz que a reação foi a adoração. Diante da ordem de Jesus, os discípulos obedecem o mandamento e adoram. Porém, a nossa fé, ainda que verdadeira, ela é sempre imperfeita. O texto também diz que alguns hesitaram ou duvidaram, foram reticentes. É difícil saber exatamente o que isso quer dizer, mas a palavra usada aqui, ela só ocorre uma outra vez no Novo Testamento, que é quando Pedro, ele vai caminhando sobre as águas para se encontrar com Jesus. Lembram desse milagre? Jesus vem andando sobre as águas e Pedro fala, eu quero ir também. Pedro, sempre Pedro, né? Eu quero ir também. E conforme ele vai indo, ele mesmo vai sentindo ali o turbilhão do vento e ele vai afundando. O texto diz que ele começou a afundar porque ele foi hesitante, reticente. É a mesma palavra grega aqui. Nós adoramos com verdade, nós obedecemos com verdade, mas se formos honestos conosco mesmo, reconheceremos que a nossa obediência, a nossa adoração, jamais são completas, perfeitas. Essa é a nossa realidade. E eu creio, queridos, que esse contraste da hesitação dos discípulos
com a autoridade absoluta de Jesus, está aqui com um propósito muito bem definido. Eu vejo, meus irmãos queridos, que nós muitas vezes procuramos autoridade para sermos igreja de Jesus, para testemunharmos do Evangelho nos nossos próprios recursos, no quanto nós estudamos, nos prédios que conseguimos erguer, nos feitos que marcaram a nossa história, nos nossos talentos, nas nossas capacidades, na nossa habilidade de gestão. Eu fico, às vezes, impressionado quando, em congressos, em ambientes onde somos chamados a discutir o avanço da igreja, às vezes a coisa mais parece com as reuniões que eu tinha lá na Caixa Econômica, pastor Ezequias, quando eu era bancário, quando eu trabalhava lá, do que com o Evangelho. Mas quer dizer, então, que a gente pode desprezar toda e qualquer reflexão que venha da administração, da gestão e tal. Eu não estou dizendo que a gente deve desprezar qualquer conhecimento. O que eu estou dizendo é que nós não devemos confiar em absolutamente nada que esteja na nossa mão. Se a gente confiar na força do nosso braço, queridos, nós vamos fracassar. Essa igreja não chegará aos 33 anos, não é nem aos 64, pastor Ezequias. O irmão sabe disso. Me permita dizer isso também para o seu rebanho. Não chegará sequer aos 33, se não for pela ação direta da graça de Deus. Se não for pelo fluir do poder do Senhor. Você crê nisso? Você crê mesmo? Sim. Ou você acha que se você amanhã não fizer a sua parte daquela maneira assim mais esforçada possível, que a igreja já era e deu ruim? Tem crente que acha isso. Isso não é uma licença para você ser irresponsável, faltar a sua escala, nada disso. Os irmãos estão entendendo o ponto. Você pode ser o melhor professor do mundo. Você pode ser o melhor músico do mundo. Você pode ser o melhor pregador do mundo. Você pode ser o melhor servo do mundo. Se você não desempenha o seu ministério no poder de Jesus Cristo, nada virá do teu trabalho. Certa vez eu ouvi algo que eu nunca mais esqueci. O irmão disse o seguinte: tudo aquilo que nós fazemos na força do nosso braço dura enquanto nós estivermos trabalhando. Tudo aquilo que nós fizermos no poder de Deus durará para sempre. E eu não sei onde ele ouviu isso, nunca mais li isso em lugar nenhum. Eu ouvi isso numa conversa, pastor, do irmão. Do irmão que eu nunca mais vi também depois. Tive pouco contato com ele. Mas eu nunca mais esqueci. Porque não importa quantas horas eu estudei para vir aqui. Sem a ação do Espírito Santo, nada vai acontecer. Sua vida não vai ser transformada, você não vai ser encorajado. Nós precisamos do poder do Senhor. Agora, eu quero que você olhe com muito cuidado para a reivindicação que o Senhor Jesus faz no verso 18. Aproximando-se Jesus, disse-lhes: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Onde que você encontra, em outro lugar da Bíblia, esse par, céu e terra, desse jeito? Quem lembra? Tem jeito, o professor sempre dá aula, né? Pergunta para o aluno. Não lembra?
na oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Na ordem inversa, são as mesmas palavras que estão aí. Só mudou a ordem. Lá na oração é primeiro a terra, depois o céu. Aqui é primeiro o céu, depois a terra. Mas as palavras são as mesmas. Inclusive, há uma preposiçãozinha aqui antes de terra, que não pode ser desprezada. No céu, a autoridade de Deus sempre se manifestou, sempre se manifestará, de forma absoluta, clara, evidente e direta. Mas sobre a terra, epigês, a autoridade de Deus, ela deveria ser manifestada através do homem. Como assim, pastor? Que agora ficou doido, agora tirou essa do coach. Tirei do coach não, pastor Ezequias. Tirei de Gênesis. Lembra lá de Gênesis? Façamos um homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Fez Deus um homem à sua imagem, à sua semelhança. Deus nos criou para sermos espelho dele, para revelarmos quem ele é, para refletirmos a sua glória e para governarmos no seu lugar. Domine ele sobre as aves do céu, os peixes no mar e os animais que rastejam sobre a terra. Deus nos deu um mandato de domínio. É o Senhor quem reina ou eu quem devo reinar? A resposta é: o Senhor quer reinar através de mim. De novo, o Senhor quer reinar através de mim. Agora vamos lá. Os discípulos sequer conseguiram adorar de coração pleno. Como que Deus vai reinar através deles? E eles eram os apóstolos de Jesus. Como que Deus vai reinar através de mim? Pegou o tamanho da nossa responsabilidade? Nós somos chamados, somos criados, fomos feitos para sermos os vice-regentes do Senhor. Ele é o Rei absoluto. Toda autoridade pertence a Jesus Cristo. Mas Ele quer que a autoridade dele seja vista, sentida, experimentada nessa terra, através de nós, seres humanos. Mas o ser humano, só misericórdia. Só misericórdia. O ser humano, ele faz acordo com organização criminosa, e a organização criminosa fuzila ele em pleno aeroporto de São Paulo. Essa é a humanidade. Aí você fala: pastor, mas eu não sou bandido, não sou do PCC. Isso não tem nada a ver comigo. Será que não tem nada a ver com você? Eu nunca matei ninguém. O Senhor Jesus diz que se você odeia ou chama de idiota, você já é digno de julgamento por morte, por homicídio. Já é culpado de homicídio. Como é que foi no trânsito você vindo para cá? Talvez você tenha feito igualzinho os caras que metralharam o amigo lá no aeroporto. Isso é muito absurdo? Não é. Da nossa boca jamais saiu mentira. Dos nossos olhos, nos nossos olhos nunca houve cobiça. Nós nunca priorizamos, acima de todas as demais coisas, o nosso conforto. Já não tentamos mostrar para os outros que somos ou que temos aquilo que não somos e não temos. Nós fracassamos enquanto humanidade desde Adão na nossa missão de representar a autoridade do Senhor nessa terra. O que fazer então? Qual é a esperança
diante de tamanho fracasso, fracasso esse que nos leva à morte, à condenação e ao inferno. O que fazer diante disso? É exatamente aquilo que foi feito aqui. Mateus 6, oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Capítulo 28, capítulo da ressurreição. O Cordeiro venceu a morte. Aleluia. E por isso, ele pode dizer, diante da minha vitória, toda autoridade me foi dada. Como sempre foi no céu, mas agora resgatada na terra. Folhei rapidinho. Hoje ninguém está com pressa de ir embora. Daniel, capítulo 7. Versos 13 e 14. Como é maravilhosa a profecia da Escritura. Daniel 7, 13 e 14 diz o seguinte: em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem. E veja, filho de homem aqui nos profetas é só uma forma de dizer que é um homem. Que é um homem. Só que aqui esse homem está inserido numa visão celestial. Vindo com as nuvens dos céus. Viu? O que ele está dizendo? Eu vi um homem vindo nas nuvens. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. O ancião já aparece alguns versos antes nessa visão, e é uma representação do Senhor. 14. Ele quem? O Filho de Homem. Recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e seu reino jamais será destruído. Isso se cumpre na ressurreição. Ao erguer-se de dentre os mortos, o Senhor Jesus pode exclamar: o que Adão não fez, está feito. A autoridade de Deus será vista através de um filho de homem. E o seu reino não terá fim. Seu domínio é o domínio eterno, abrangente, absoluto. A humanidade fracassou em Adão. A humanidade continua a fracassar em nós, quando estamos longe da regeneração que há em Cristo Jesus. Mas a humanidade ela é resgatada para a sua missão original, quando Jesus vence a morte. Você percebe isso? A autoridade que nós precisamos para ser igreja já foi conquistada pelo Cristo. Não há autoridade que possa resistir à autoridade do Senhor Jesus. Toda autoridade que você puder imaginar, ela é passageira. Ela é efêmera, ela é frágil. Ela será derrubada ao sopro do Cordeiro. O Brasil não é nada diante da autoridade de Jesus. E às vezes a gente se preocupa mais com o Brasil, com os seus meandros políticos, do que com o reino. O estado do Rio de Janeiro já foi para o espaço. Isso acho que todo mundo já concorda. Não está difícil de constatar. Mas não tem problema, porque quando ele passar, o reino de Deus não passa.
Eu não sei como os irmãos vivem aqui, com certeza é bem melhor do que lá no Rio. Com certeza. Lá é muito louco. O Rio de Janeiro é para os fortes. Não é verdade? É desviar de bala perdida. O pessoal acha que é isso mesmo, né? Desviar de bala perdida, igual Matrix. Não chega tanto, né? Mas todo carioca tem que ser assaltado pelo menos umas 3 vezes. Né? A minha cota já deu. Eu não quero mais, não. Toda a iniquidade que nós vemos no nosso sistema de poder, praticado pelas nossas próprias autoridades terrenas, tudo isso será absolutamente suplantado pelo reino do Senhor e do seu Cristo. E Ele reinará para todo e todo o sempre. A autoridade do Cristo é toda a autoridade que é necessária para o cumprimento da missão da igreja. Porque a missão da igreja, ela está alicerçada na missão do próprio Deus. Se ela estivesse alicerçada no mero mandamento dado a nós, para ser realizado segundo os nossos recursos, não haveria esperança para a igreja. Mas aqui, nós estamos no meio de um corpo sobrenatural. De uma comunidade sobrenatural. Nós somos unidos pelo poder sobrenatural do Cristo que venceu. E aí, o que a gente faz com isso? Vamos embora para casa com essa certeza que já está bom demais, já está tarde. Vamos embora. É isso? Verso 19. Portanto, para que serve o portanto? Para você lembrar do que veio antes. Diante da autoridade absoluta do Cristo, há uma tarefa para mim, para você, para a Igreja Batista Central do Japuíba. Qual é essa tarefa? Multiplicar. A autoridade para multiplicar. Como nós manifestaremos a autoridade absoluta de Deus? Como proclamaremos que o Senhor reina? Como? Pela voz, pela TV, pelas redes sociais. Como? É evidente que a igreja tem um papel querigmático. A igreja é uma comunidade proclamadora. Não resta dúvida disso. Nós cremos nisso. Mas muitas vezes esquecemos que essa proclamação, ela adentra a vida. Só proclamação pode ser a desculpa de um crente ou de uma comunidade inteira para não viver, porque assinar embaixo de uma lista de proposições teológicas é fácil, aqui no Brasil é fácil. Lugar de perseguição não, mas aqui é fácil. Me dá aí, declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. A gente vai, assina. Só esquecemos que dali advém princípios que tocam toda a nossa vida. E aqueles princípios exigem de nós posturas, ações práticas, a cada momento da nossa jornada. E cada aspecto do estilo de vida cristão que nós devemos absorver e vivenciar, por causa da autoridade do Cristo, deve apontar para a multiplicação. Por que eu devo viver a vida santa? Para as pessoas baterem nos meus ombros e falarem: poxa, Lucas, você é um cara legal, hein? Ético, correto, verdadeiro. É para isso? Para recebermos elogios? Não. Para que servimos?
Para que atendemos à necessidade daquele que precisa? Para sermos reconhecidos pela sociedade como uma comunidade relevante? Não. Não tem a ver com o nosso nome, mas tem a ver com aquilo que Deus fez em nós. Jesus nos fez discípulos. E um discípulo de Jesus é feito para se reproduzir em outros discípulos. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações. Não é indo, é ide mesmo. Porque se você não se dispor a ir, você não vai fazer discípulo. Se você não tiver a intencionalidade de buscar aquele que ainda não conhece Jesus, você não vai fazer um novo discípulo de Jesus. Não é enquanto ir, como se você pudesse simplesmente viver a sua vida segundo os seus interesses, esperando que Deus coloque as pessoas de paraquedas na sua frente para você as evangelizar. Não é isso. É um mandamento. Vão fazer discípulos. Algum dia alguém vai ter coragem de colocar essa tradução. Vão fazer discípulos. Porque se você não for, você não vai fazer discípulos. Nosso chamado é a multiplicação. E veja, fazer discípulos. Quem é chamado a fazer discípulos? Os primeiros discípulos. Que vão fazer o quê? Outros discípulos. Que por sua vez farão o quê? Outros discípulos, e outros, e outros, e outros, e outros, numa proporção multiplicadora. Aquilo que a gente lá na matemática aprende e chama de progressão geométrica. É uma evolução exponencial. Lembra disso? Não, né? Isso realmente era muito chato. Eu concordo com você. Mas o que quer dizer é o seguinte: não é a 1 mais 1, e aí depois mais 1, e depois mais 1, porque senão a gente nunca vai terminar a missão. Mas é eu alcanço 2, que vão alcançar 4, que vão alcançar 8, que vão alcançar 16, que vão alcançar 32, que vão alcançar 64, e aí a coisa vai embora. De 1 em 1, demora muito. Agora, de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, veja que eu estou colocando na menor potência. Mas por que não 4 vezes 4? Por que não 10 vezes 10? Quantos são os membros aqui, pastor? 306, por que não 306 vezes 306 vezes 306 vezes... Percebeu onde é que o negócio chega? Amém. E você tem dúvida da grandiosidade desse número? Pega a calculadora do seu celular e vai botando lá, 306 vezes 306 vezes 306. Em quanto tempo a Japuíba toda vai ser alcançada por Jesus? Num processo exponencial. Ah, mas é Deus quem faz. Eu sei que é Deus quem faz, querido. Eu creio absolutamente nisso. E ainda bem que é Deus quem faz, porque se fosse a gente que tivesse que fazer, não ia dar certo. Por isso a autoridade vem primeiro. Mas da autoridade vem um mandamento. A autoridade foi dada para você. Lembra que eu falei que Jesus recebeu toda a autoridade? Aquela que Deus queria dar para todos os homens no início? Para quem ele dá o mandamento de reproduzir quem ele é? Para os seus discípulos. Fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Por isso os primeiros cristãos foram chamados de pequenos cristos, cristianos.
pequenos cristos, imitadores de Cristos, réplicas de Cristo. É isso que nós somos. As pessoas devem ver Cristo em nós. E se Cristo quer ser visto em nós, queridos, Ele já providenciou o recurso. O recurso é a autoridade que Ele conquistou na ressurreição. E essa autoridade agora é minha e tua para multiplicar. 306 vezes 306, vezes 306, vezes 306. E a Japuíba vai ser alcançada, e Angra dos Reis vai ser alcançado, e o Rio de Janeiro vai ser alcançado, e os confins da terra serão alcançados. Para que o reino de Deus seja visto em toda a terra. O Senhor reina, por isso Ele já nos deu autoridade para multiplicar. São só os primeiros 32 anos. Quando essa igreja foi organizada, eu tinha 9 anos de idade. Era uma criança, 1 ano de convertido. Apesar de ser criado num lar evangélico, eu tive meu encontro com Jesus quando eu tinha 8 anos. 1 ano de convertido. Então, eu consigo mais ou menos ter uma noção cronológica, apesar de não saber como a coisa se desenrolou aqui, do que são 32 anos. Eu consigo, alguns irmãos aqui conseguem talvez ter a dimensão até do dobro disso. Mas as igrejas, elas devem durar muito mais do que 32 anos. O Senhor me dá o privilégio de hoje ser membro de uma igreja que vai completar 121 anos agora no mês que vem. São 32 igrejas filhas, a PIB de Campo Grande. Que privilégio para nós é olhar para aquele passado e ver tanta coisa que o Senhor já fez. Mas quando a gente olha para o passado lá, no nosso mural, a gente tem um mural da história lá, o que a gente consegue, o que a gente quer fazer mais e mais é sonhar o futuro. E clamar ao Senhor por mais autoridade para mais multiplicação. E eu tenho certeza que é exatamente a mesma oração que os irmãos fazem aqui. Que o Senhor Deus derrame da sua autoridade para que vocês se multipliquem. 306 vezes 306, vezes 306, vezes 306, até os confins da terra. Amém? Amém. Deus, obrigado. Obrigado por essa igreja preciosa. Obrigado a Deus por essa comunidade fiel, que é luz aqui nesse lugar. Sinaleiro do teu reino, da tua autoridade. Ah, Deus, muito obrigado. Obrigado por esses 32 anos de história. Te agradecemos, mas clamamos por mais poder do Senhor, mais autoridade vinda do Senhor e da ressurreição do teu Filho, para que o reino de Deus seja evidenciado aqui nesse lugar de forma plena, clara, cristalina. Ah, Deus, por favor, que essa autoridade redunde em multiplicação, aqui e além. Que mais discípulos se juntem a essa comunidade, através do testemunho desses discípulos. Que outras comunidades de discípulos sejam plantadas, aqui e além, por intermédio desta comunidade de discípulos. Que o foco da expansão, da multiplicação, jamais seja perdido por esses queridos irmãos. E que para isso, eles se submetam a cada dia à palavra do Senhor, que é exposta deste púlpito com fidelidade, que é ensinada nessas salas com clareza. Ah, Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra seja sempre o norte, o guia desses irmãos. Que o teu Espírito seja o líder desta igreja. E que teu Espírito lidere essa assembleia. Que o Espírito lidere o pastor Ezequias.
que o Espírito do Senhor lidere sempre, 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 como já tem feito, a liderança dessa igreja, na direção da multiplicação baseada no teu poder. Ah, Deus, desperta cada membro. Se há alguém enfraquecido aqui, se há alguém sem a noção da missão que recebeu do Senhor, ajusta a visão. Por favor, ajusta a visão. Se há vendas que devem cair, retira as vendas. Se há pecados que devem ser abandonados, lança por terra. Que qualquer tipo de empecilho que o inimigo tentar trazer a esses irmãos seja repreendido pelo Senhor. De modo, ó Deus, que o Senhor use mais e mais e mais essa igreja querida como instrumento nas tuas mãos para o cumprimento da missão que é tua. Aqui estamos, ó Deus, queremos ser canais da tua autoridade. Reina, Deus, através de nós, e para isso pedimos, reina primeiro em nós e nas nossas igrejas. É o nosso clamor em nome de Jesus. Amém.